Abra suas Bíblias no texto que estamos abrindo. Esse é o terceiro domingo, Mateus 10, 16, e hoje eu trouxe um ditado que era dito muito em minha casa, porém a origem desse ditado é lá da terra dos pais da Claudinha, é um ditado português. Esse ditado é isso: seguro morreu de velho, desconfiado está vivo até hoje. Esse era o jeito que meu pai dizia em casa, mas o jeito oficial dele é: seguro morreu de velho, desconfiado ainda vive. E é interessante, irmãos, nós olharmos para esse ditado. E eu que cresci com ele, não é? Meu pai, ele usava alguns momentos, sempre isso era repetido em casa. Nós morávamos na zona rural, então meu pai falava assim: fecha o paiol, porque senão os porcos podem entrar. Logo depois que ele mandava a gente fazer uma tarefa, ele falou assim: porque seguro morreu de velho, né? E algumas vezes ele falava: desconfiado está vivo até hoje. A gente criava cabras também, e tinha um bode bravo lá, e ele falava: toma cuidado com o bode, porque esse bode pode te chifrar, né? E ele falava esse aviso e dizia: seguro morreu de velho. Gente, quando eu era criança, eu ouvia isso, e depois, agora fui fazer uma pesquisa, descobri que é um ditado de origem portuguesa, que ele para no seguro morreu de velho, e o desconfiado está vivo até hoje. Eu acho que já foi um acrescentar aqui do Brasil. Mas esse provérbio, se você for colocar ele classicamente, ele pode ser usado nas situações onde queremos usar de sabedoria, né? Tomar precauções para evitar surpresas desagradáveis, né? Pelo menos esse é um dos significados desse ditado. Mas para mim, para todos nós, além do jogo de marketing aí para chamar a atenção, e de estar sendo algo muito legal mesmo, esse direcionamento, e eu gostaria mesmo de estar encerrando essa trilogia das mensagens, e hoje falando do como vamos ser seguros, precavidos, como vamos ser desconfiados e também ser confiantes diante desse texto e do capítulo eu apliquei um método, irmãos, muito legal no capítulo 10, é a terceira semana que a gente fala só do capítulo 10, e a gente nem está repetindo, podemos repetir versículos, mas não conceitos e ensinos. Essa é a riqueza da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito rica, um versículo pode ter várias conotações. Eu estou enviando, Mateus 10, 16, eu estou enviando, deixa eu pegar minha água aqui, irmãos, que eu esqueci da água. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Outra coisa que eu quero destacar é esse trabalho de arte, que agora quem está fazendo é o Ilcinho, né? Pode jogar aí, Jéssica, o banner, ficou legal pra caramba. Olha só, o Ilcinho colocou lá o ovelho, o lobo, uma cobra, uma pomba, e jogou ali, muito legal. Ilcinho, parabéns, viu? Ainda bem que você se batizou, não sei que ano, mas você se batizou, está aqui servindo a Deus. Esses trabalhos também, irmãos, tudo tem os detalhezinhos, né? Legal, isso é bacana, bacana, bacana. Um amigo meu lá de Ouro Preto falou assim, se o diabo estava querendo fazer da Covid um negócio para fechar a igreja, ele se deu mal, levou um tiro no pé, né? Porque agora a palavra de Deus está sendo propagada tanto aqui como alcançando, e fica lá reverberando, e muita gente assistindo. Queridos, é interessante nós olharmos para esse texto, pensarmos também no Provérbios, encontrarmos este aviso de Jesus.
Olha como funciona, de uma certa maneira, o pensamento humano, que foi muito influenciado pela filosofia grega. Nós temos isso daqui, ó, o bem e o mal, chamado também, e quem começou com isso foi Platão. Uma coisa ficar bem definida assim, ó, o bem e o mal, uma luta contra o bem e o mal. Quando a gente vai assistir filme, a gente já começa a identificar quem são os bandidos, quem são os mocinhos, quem são as pessoas boas, quem são as pessoas ruins. Mas é interessante como Jesus derruba isso e diz o seguinte: para que nós não rotulemos, não coloquemos assim. A verdade é que nós precisamos analisar, nós precisamos estar desconfiando, confiando, nós precisamos estarmos seguros das atitudes que vamos tomar. O bem e o mal não está tão explícito assim, a ponto de Jesus arriscar aqui, quebrar, por exemplo, colocar a cobra, que é queimada na nossa cultura, não é? Desde a Bíblia, até de uma maneira geral, da maneira com que nós nos relacionamos, ou melhor, com o conhecimento que nós temos com cobras, né? Mas é interessante como Jesus aqui, em pouquíssimos lugares, eu acredito que pelo menos 3 lugares da Bíblia apenas a cobra aparece como sendo algo positivo. E aqui Jesus manda que nós sejamos prudentes como as cobras, e simples e humildes, ou como as pombas. Eu ia falar outro termo, mas sumiu da minha cabeça. Então é interessante mesmo, né? O Senhor, de repente, se fosse assim, se o bem e o mal estivesse tão definido, Jesus ia ter que usar um outro animal aqui para mandar com que nós fizéssemos assim. Então, gente, não é bem assim não, tá? Por exemplo, você vai encontrar a Bíblia nos ensinando para a gente examinar tudo, 1 Tessalonicenses 5:21, examinar tudo, ou seja, examine tudo e retenha o que é bom. Então, ou seja, tem sempre coisas boas e ruins, mas o seu caso é peneirar aquilo que é bom. O bem precisa ser examinado, precisa ser encontrado, não é tão explícito assim, a ponto de na última mensagem nós falarmos da possibilidade de nós, enviados como ovelhas, mas termos comportamento de lobos. E houve uma harmonia, houve o que a psicologia chama de insight, né? Pelo menos na live do aprisco, algumas vezes a gente se comporta como lobo assim, como lobo assado. É interessante isso. Então não é tão explícito assim não. O ideal é a gente sempre examinar tudo e perceber, não é? E eu quero olhar para esse texto e primeiro, dentro do capítulo 10 de Mateus, e em alguns outros momentos, encontrarmos essa questão do ensino de Jesus, a prudência da serpente e a simplicidade da cobra, ou melhor, da pomba. Irmãos, a serpente é um animal muito cauteloso, a serpente é um animal discreto, a serpente é um animal sensitivo, ela não escuta, tudo é pela sensibilidade, por isso que ela fica com aquela linguinha toda hora. Vocês vê, todas as cobras, aquilo é a maneira dela perceber a sua realidade. E outra, a serpente, principalmente as peçonhentas, elas demoram muito para gastar o seu veneno. Ela dá, principalmente a cascavel, ela avisa várias vezes. Quem tem ouvido, que já morou, sabe identificar o barulho do guizo da cascavel. Ela não é sai por aí se expondo, picando todo mundo, demora, a pessoa precisa pisar, precisa se aproximar, precisa se arriscar muito, porque Jesus é um animal que Jesus apresentou sendo um animal que nós devemos copiá-lo na prudência. Interessante isso. A pomba, já está bem na foto, né? Por exemplo, a pomba tem o símbolo da paz,
o símbolo do Espírito Santo, não é? O símbolo da esperança. Foi a pomba que saiu da arca de Noé e saiu e trouxe um galinho de oliveira no seu bico. A oliveira tem a representação da esperança. Mas é interessante isso. E eu quero, primeiro, antes de olharmos para o texto, vamos ver o exemplo máximo para nós. Jesus mostrando como ele aplicou na sua vida, não é? Como ele, ora foi prudente como uma serpente, e ora foi simples, humilde como a pomba. Tem uma passagem que eu quero que vocês acompanhem comigo, que nós vamos ver Jesus aqui sendo cauteloso. Jesus, olha, João 8, 7 e 8. Abra sua Bíblia lá, por favor. Jesus aqui sendo bem prudente mesmo, usando esse ensinamento, quando as pessoas, os religiosos, apresenta aquela mulher pecadora, Jesus diz assim para eles, como insistindo, perguntando, ele endireitou e disse: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Isso aqui, irmãos, é uma prudência. Jesus está mexendo com o valor de cada um aqui. Eu vejo Jesus aqui aplicando nele essa questão de, ele mexeu com aqueles religiosos que queriam apedrejar aquela mulher que fora pega em adultério. E tem um momento que Jesus também, ele faz isso, e até o próprio Cristo usa esse toma lá da cá, não é? Olhe comigo, por favor, Marcos capítulo 11, em Marcos capítulo 11, versículo 28 a 23, os religiosos estão querendo testar Jesus. Aí chegam para ele e perguntam assim, versículo de número 28, com autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus, eu farei uma pergunta, responda-me, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Diga-me. Eles discutiam entre si dizendo, cobra ali engolindo cobra, né? Eles discutiam entre si dizendo, se dissermos que é do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Olha o que Jesus faz, gente. Jesus disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Isso para mim é um exemplo de Jesus usando de prudência aqui, né? Olha Jesus aqui no capítulo 4, versículo 29 e 30 de Lucas. Jesus se esgueirando, sendo prudente, saindo fora, ó. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirar o precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e se retirou. Bacana a gente ver Jesus fazendo isso, né? Sendo cauteloso, não se expondo, sendo prudente como uma serpente. Versículo 59 do capítulo 8 de João. Então eles apanharam pedra para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu e saiu do templo. Isso para mim Jesus está mostrando para nós, quando ele usou o exemplo da serpente, ele está serpenteando aqui para resolver os seus problemas. Mateus 12, mais uma vez Jesus saindo fora. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderia matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Vamos ver Jesus mostrando a simplicidade da pomba nas suas atitudes. Eu falei agora das serpentes, agora olha Jesus. Alguns textos bem rapidinho. Mateus 9, versículo 20 a 22.
Nisso, uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou atrás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. Desde aquele instante, a mulher ficou curada. Por que eu separei esse texto aqui? Porque a mulher não podia fazer aquilo. Na cultura judaica, a mulher jamais poderia tocar em um homem ou nas vestes de um homem. Por isso que ela se escondeu. Se você for ouvir todo o contexto desse texto, ela tenta fazer isso escondido. Mas Jesus percebe, e Jesus ali então, com a sua humildade, com a tua sensibilidade, fala: relaxa, eu te amo, você está curada, fique de boa. Não é? Então é interessante vermos Jesus com essa simplicidade da pomba, né? Mas o cúmulo da pombice de Jesus, gente, Jesus sendo assim humilde, foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Ali foi demais, gente. Jamais um senhor poderia fazer aquilo. Você pode acompanhar Jesus lavando os pés dos discípulos em João 13, de 3 a 5. Isso para mim é o momento que Jesus estava sendo ali simples, humilde e ensinando para nós. Então a gente vê no nosso, quem nos envia e dá esse recado para nós podermos ter esse procedimento de sabedoria, sabermos ser simples, humildes como as pombas e cautelosos, não é? Sagazes positivamente falando, como a serpente. Agora vai lá para o texto, olha que bacana, vê se vocês conseguem visualizar comigo, Mateus capítulo 10. Gente, olha que legal, pelo menos eu achei. Momentos de pomba, momentos de serpente, e momentos em que os dois animais precisam estar juntos ali, você precisa saber hora ser pomba, hora ser serpente, dentro de Mateus capítulo 10, vocês acharam? Diga amém, Mateus 10, então acompanhe comigo o momento em que, para mim, está a simplicidade da pomba. Mateus 10, 9, versículo 9 e 10, não leve nem ouro, nem prata, nem cobre os seus cintos, não levem nem um saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Aqui está a simplicidade, a humildade, de você ser só você. Não fique preocupado para fazer, já que você é um enviado de Deus, para você abençoar, para você ser olha, você tem tudo o que você precisa. Para mim, esse é o momento de sermos simples como a pomba nesse texto. Serpente agora, versículo 11, do mesmo texto. Na cidade ou povoado em que entrares, procure alguém digno de recebê-los. Isso me parece a análise, sermos sensitivos, percebermos o contexto, percebermos. Isso para mim é a questão da prudência da serpente aqui. Pomba. Versículo 12 e 13, ao entrarem na casa, saudem-na, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Irmãos, isso é uma pombice, não é? Olha que gostoso, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele deixou bem claro para nós, que coisa linda, ao entrar, seja pomba, voa lá, deixa a paz naquele lugar, não é? Serpente, versículo 14, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacuda a poeira dos pés, e quando sair daquela casa e da cidade, vai embora. Jesus fez isso, não fica ali, não fica insistindo, né? Jesus uma vez falou para que nós não jogássemos pérola aos porcos, e a gente pode falar isso sobre outro momento. Agora, gente, lembra que todo esse contexto está, põe o banner de novo aí, Jéssica, por favor. Todo esse contexto está dentro dessa realidade, ovelhas, lobos, e depois Jesus mandando fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa com vocês, tem a parte, ora temos que saber ser pomba, ora ser serpente, tem a outra parte, gente, que é de exclusividade de Deus. Olhe comigo, por favor, para o versículo de número 15,
depois de lermos o 14, né? Se alguém não receber, sai fora, ao 15. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, portanto seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Gente, lobos, ovelhas, é uma exclusividade de Deus. Deus o juízo, o que vai acontecer com cada um, isso é com Deus. Essa palavra do número 15 é a palavra de Deus, ó, eu vou trazer juízo sobre a terra. Então tome muito cuidado, tá? Para você não condenar, porque a conclusão dessa mensagem, a gente vai chegar diante das possibilidades de Deus, e eu quero falar para vocês sobre essas possibilidades de Deus, tá bom? Então, lobos, ovelhas, olha, a gente só precisa escolher e caminhar como ovelhas enviadas. É muito interessante isso. Agora, um versículo que para mim você precisa ora ser pomba, ora ser serpente no mesmo momento. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e o açoitarão na sinagoga deles. Então a esperteza que Jesus fala, tenha cuidado com os homens, porque eles estão afim da tua cabeça. Tem gente que está querendo o seu mal, tem gente que quer puxar o seu tapete. Então tenha cuidado, seja esperto. Mas se você foi pego, se você foi preso, se você está envolvido nisso, então, seja humilde, né? Então eu penso que esse versículo 17 de Mateus, a gente tem que saber essas duas coisas aí. Pomba, versículo 18 e 19, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles e aos gentios. Versículo 19, mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer, ou como dizer naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará intermédio de vocês. Olha que lindo, gente, isso é a pomba, a humildade de ficarmos dependendo totalmente de Deus. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu vou falar? Senhor, como que eu vou me portar aqui? Eu acredito que esses versículos do capítulo 10 nos faz então pensar na simplicidade da pomba. E é bom sermos simples como a pomba para a gente não ficar do lado errado, né? Sermos aqueles que entregam. Olha o versículo de número 21, o irmão entregará à morte o seu irmão. Isso é coisa de lobo, né, irmãos? Isso é coisa de lobo. Então, agora, queridos, é interessante que tem uma exortação no meio no capítulo 10, sobre a perseverança. Olha o versículo 22 comigo. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, sobre essa questão de nós vivermos em um mundo em que o bem e o mal não é tão explícito assim. A gente precisa examinar, a gente precisa encontrar a parte boa na serpente, a gente precisa tomar cuidado com a doença do pombo, porque os dois matam, o veneno da serpente mata e a doença do pombo também mata. Então é interessante que a Bíblia vem falar assim, para nós sermos perseverantes na questão dos princípios de Deus. Você precisa insistir, você precisa respirar fundo, você precisa parar de ser tão tempestivo, você precisa raciocinar, porque vai ser difícil, vai ser complicado, então nós precisamos perseverar até o fim, para que assim recebamos a salvação. Versículo 23, me parece que aqui é bem serpente mesmo, né? Sair fugindo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam. Serpente gosta não enfrenta, não é um animal de enfrentamento. Momento de pomba nesse capítulo, versículo 24, 25 e 26, aí já vou me aproximar da conclusão.
Os discípulos não estão acima do seu mestre. Aqui há muita pombice, irmãos. Que pomba maravilhosa aqui, olha. Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Humildade, reverência, obediência ao meu Senhor. Eu não posso querer ser mais, e nem quero ser menos, eu quero ser igual, né? A gente já falou sobre isso. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Então, humildade mesmo, para a gente diante desses ataques, né? Portanto, não tenha medo, mas fujam se puder. Isso não está no texto, isso sou eu que estou dizendo, porque seguro morreu de velho, desconfiado está vivo até hoje. Não fuja, evite o confronto. Queridos, raciocine comigo agora para a gente nos aproximarmos. Não vem ainda não, André, é uma aproximação assim, mas uma aproximação quase. Te dou um toque para você vir, tá? Olha aqui para mim, eu gostaria de fazer as considerações finais destas mensagens. Você não está aqui para caçar lobos, você não está aqui para ser o lado ruim da cobra, ser uma cobra venenosa. Você não está aqui também para ser aquelas pombinhas, bobinhas, presas fáceis, fácil de pegar. Porque nós estamos aqui, irmãos, para aprendermos com aquele que soube, ora ser prudente como a serpente, e ora ser humilde como as pombas. Nós estamos aqui, queridos, para confiarmos que Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de vocês. Olhe, por favor, para o versículo 29, 30 e 31. A Bíblia diz assim: não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Portanto não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Amém, queridos? Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui para confiarmos que Deus cuida da gente. Vamos lembrar, irmãos, da possibilidade de Deus fazer as transformações. Olha alguns versículos, porque a natureza não permite isso. Quem nasceu lobo, vai morrer lobo. O ditado popular que talvez um dia eu vou pregar: pau que nasce torto, morre torto. Esse é o conceito do mundo. Não há uma possibilidade na natureza de um lobo virar uma ovelha. Não há uma possibilidade de uma cobra virar uma pomba ou vice-versa. Não há possibilidade de uma ovelha virar lobo. Mas vocês lembram que nós estamos diante de uma analogia? E quando se trata de seres humanos, você precisa saber de que Deus pode transformar lobos em ovelhas. Amém? Mas você precisa saber que ovelhas transformadas por Deus têm momentos de lobos. Você precisa saber que Jesus mandou que fôssemos prudentes como as serpentes, mas não venenosos como as tais. A gente precisa, queridos, desse Deus. Para Deus nada é impossível. Lucas 1,37 diz isso para nós. Certa vez Jesus, ao responder para os discípulos sobre a impossibilidade da salvação que permeia na mentalidade dos homens, Jesus disse assim: olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 26 a 27. Gente, nós estamos aqui para crer que o Deus que vai usar o Espírito Santo para encher-nos de sabedoria, de prudência, para sabermos nos comportar. Olha aqui para mim, mais uma vez eu vou lembrar, o mal não está tão rotulado assim, não está tão fácil de identificar. Seria tão bom, né? Se nós já tivéssemos discernimento.
Quando nos vemos, a gente precisa, então, de parar de andar sozinho, sem o recurso de Deus. Você, a partir de hoje, ou vai aguçar isso, para tudo que você fizer, desde as coisas mais simples do seu cotidiano, até as coisas mais complexas, use e abuse do direito que você tem de ser alguém que Deus cuida de você, um Deus que contou, se preocupou com quantos cabelos você tem, um Deus que te dá o verdadeiro valor. A Bíblia diz que vocês valem muito mais, o Senhor sabe o seu verdadeiro valor. Pare de andar sozinho, pare de andar sozinha, pare de andar como se você tivesse que tomar todas as decisões. Fale com esse Deus, seja sábio, você tem esse recurso, e pense na possibilidade de um Deus que transforma, de um Deus que te exorta, de um Deus que vai usar o Espírito Santo para falar: ó, você foi um lobão aqui, hein? Você foi uma loba, olha, você não está sendo prudente como a serpente, você está sendo venenoso como a serpente. Quando você conta com essa provisão de Deus, o mesmo Espírito que vai lhe dar palavras, quando você estiver diante de momentos constrangedores, é o mesmo Espírito que quer te ajudar a discernir as nuances da sua vida. E o mais tremendo de todas as coisas, irmãos, nós olharmos para as pessoas, como pessoas que precisam de Jesus, como pessoas que precisam ter essa experiência, que você já tem, ou que você quer muito ter, a de receber esses cuidados de Deus, a de ser enviado para um lugar de morte, mas sabendo que você não está ali para morrer, porque Ele te dá todos os recursos. Nós vamos crer, nós somos os únicos, irmãos, nós somos os únicos que podemos ser ovelhas com comportamento de lobo. Nós somos os únicos que cremos que o Senhor pode transformar indivíduos, porque eu, você, muitos aqui são um exemplo de um lobo que foi transformado em ovelha. Vamos, queridos, vamos. Não vamos enfrentar tudo isso sozinho, por isso que é bom fazer parte da família de Deus. Quando Deus nos chama de ovelha, uma das características da ovelha é que ela não pode andar solitária. Você sabia que a ovelha, se ela ficar sozinha, ela morre, ela precisa do bando para achar a água. Cuidado com essa história de andar sozinho. André, pode vir, meu querido. A disposição que eu e você temos de sermos então ovelhas enviadas por Cristo, e de sabermos que ovelhas é um animal gregário, ou seja, não pode andar sozinho. Peça para Deus uma disposição espiritual incontrolável, de você estar sempre disposto a ser uma pessoa abençoadora, abençoar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Juntos seremos guiados então por aquele que foi apresentado como sendo o nosso pastor, o pastor que nos enviou como ovelhas, com a disposição de não matarmos, não caçarmos, não ferirmos os lobos, mas olharmos para eles, com a possibilidade deles serem transformados em ovelhas. Outra coisa, quando a Bíblia manda que nós tomemos cuidado com os homens, tome cuidado consigo mesmo primeiro, antes de você sair acusando pessoas. Vamos ficar em pé.